Insumos biológicos. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, de utilização de menos defensivos químicos, é colocar os bichinhos para brigar, Janaína. É isso aí, micro-organismos, que agora o português tirou os dois Os, agora é micror e macror, né? Ah, é? Ué, onde você aprendeu isso? Uai, juntando insumo biológico e jornalismo, português... Que é isso? isso? Agro 2 também é gramática, meu filho. É a nova norma da língua portuguesa, né? Nova norma. Perfeito. Mas vamos deixar de conversa fiada aqui. Hoje nós vamos falar sobre insumos biológicos nesse episódio. Então, se esse assunto você precisa de informações, aqui você vai encontrar profundidade nesse assunto. Então, senta no seu sofá aí de forma confortável, já pega seu cafezinho, sua água, seu suco e vem com a gente nesse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. E aí, Janaína, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, e você? Melhor agora que eu tô aqui nessa bancada Vamos bonita. lá bater um papo, não vamos? Vamos demais. É hoje, insumos biológicos. Se você tá com dúvidas sobre isso, quer investir nisso ou investe, tá assim recheado, porque esse assunto, pelo que eu tenho percebido, do insumos, tem dúvida o tempo inteiro, tem coisa nova chegando o tempo inteiro. Então a gente vai te atualizar, já pega papel e caneta na mão, mas antes de você anotar, sei lá, se você está nos assistindo na colheitadeira, dentro do caminhão, no Estradão Goiano, seja muito bem-vindo à casa Portal Agro 2. Estamos aqui no podcast Agro 2. Já paga nós, como diz o Pedro. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum podcast. Esse é o episódio 160, já tá no 170. Ô, louco, eu já nem faço conta mais. E o Pedro tá em todos. Se você quiser ver, vai lá, stalkeia a gente, assiste, comenta, compartilhe, porque tem assunto bom. E já vamos começar apresentando nossos entrevistados? Vamos demais. Vou falar dos patrocinadores, depois a gente fala, né? Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos hoje a bancada dupla aqui nesse podcast. Falando com a gente aqui hoje o Lucas Ulloa, que é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia na área de fitossanidade pelo UFG e doutor em entomologia agrícola. E também a Nayane Almeida, que é engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia na área de fitossanidade, com ênfase em nematologia agrícola, que são aqueles bichinhos, vermes do solo. Né? Sejam muito bem-vindos, Lucas e Nayane. Prazer ter vocês aqui, gente. Sério mesmo. Prazer é nosso. Vamos lá, bater papo, tem assunto robusto Bora. antes. Mas a gente tem um ritual aqui, que a gente Explica gosta pra de nós. pegar os entrevistados surpresa, mas calma, é assunto que vocês dominam, que é sobre vocês. Antes da gente entrar no assunto robusto que eu tava falando, a gente queria saber, primeiro com a Nayane, quem que é a Nayane? Como que a Nayane foi parar na nematologia? De que forma ela chegou no agro? A gente queria conhecer a sua história. Primeiramente, né, muito obrigada, né, por estar aqui. E a minha família inteira é da agro. Meu pai mora na fazenda, todos os irmãos dele, minha família inteira. Assim, de 11 irmãos, de 11 filhos, todos moram na fazenda. E assim, eu me vejo... É um lugar que eu me sinto bem, é dentro da agronomia, né? Me remete ao lar, digamos assim. Sua família é de Goiás mesmo? Eu sou de Caiapônia. Caiapônia, ali Nossa, perto de ué. Jataí, né? Isso, fiz faculdade de Jataí e sempre gostei muito de fitopatologia. E aí Fitopatologia são as doenças, né? que trata as doenças do solo. É a matéria que eu mais gostei dentro da área de agronomia. E fazendo estágio no laboratório de solos, aí fui para o estágio curricular. E os professores sempre pegavam no meu pé. Nayane, que eu converso muito, né? Você tem que fazer mestrado, você dá certo para a área acadêmica. Vários professores ficavam falando isso. Aí falavam que ia ser um desperdício. E foi. Aí eu falei, então, já que eu vou fazer o mestrado, vou focar no que eu gosto, né? Que é fito. E vim parar aqui em Goiânia, em nematologia Desde agrícola. a época do vestibular, você já sabia que seria agronomia? Assim... Ou você estava meio em dúvida nessa época ainda? Na verdade, quando eu fui fazer... é uma longa história. Nós temos tempo, pode ficar tranquilo. É assim, porque como eu morava em fazenda, eu ia de busão, aqueles busão que buscam os alunos na fazenda. Aqueles amarelinhos? Bem esse mesmo. Na verdade, a gente começou no Kombi, na época não tinha nem esses ônibus na minha cidade, hoje tem. E a vida inteira morei em roça, literalmente morei na roça. Olha que trembão, hein? Só que meus pais, assim, meu pai é agricultura familiar, não... meu pai trabalha com tudo lá, peixe,
gado de leite, de tudo. Que Manda um abraço legal. pra ele, olhando pra aquela câmera ali. Oi, pai. Tem que trazer ele, temos que gravar um episódio com ele. Hoje eu experimentou plantar coco da Bahia. Tá sofrendo lá na região, porque não tem, né? Assim, não tem nem assistência para coco da Bahia. Umas Apesar de broquinhas, da né? mãe Dá ser. umas lagartas da broca lá que... Ixi, dá tanto de doença e não é adaptado pra nossa região, né? Ele tá lá sofrendo. E Tem, aí, é o cocanão, né? Tem o É o cocanão. cocanão. É o cocanão? é, tá lá. Mas tem a Nayane, a Aí, Nayane. não, aí eu fico aí correndo, mandando mensagem pra um monte do pessoal da Embrapa, manda as fotos, aí mando pra eles. Mas é o- Contata e salva, Mas né? é o Casa de Ferreiro Espeta de Pau. Eles não acreditam muito na gente, não. Acredita só depois que quando Eu falei, tá vendo? manda a mesma lista, eu falei, pai, era o mesmo produto. Aí que começa a acreditar. Mas demorou acreditar na gente. Meu avô também já inventou essa onda aí de plantar o cocanão, né? Só que também sem experiência, sem nada. E começou a dar uma lagarta bem na broca mesmo, lá assim, bem no meio lá do coco lá. E começou a comer Ixi. e aí é difícil, porque seja qualquer produto que você joga, não pega, porque o bicho tá lá dentro. E aí foi uma mão de obra lascada, viu? Aí eu também dei meus pulos lá, mas não, tá Não. bom, depois... Se for a ver, depende. Não, eu fui numa viagem, num treinamento que eu dei em Santa Catarina, e lá vivem disso, né? Lá plantam muita pimenta, que é totalmente diferente da nossa região. Cheguei lá até estranhei. Pimenta do reino, aí planta muito coco, aí eu já mandei as fotos do meu pai, já fiz amizade lá. Mas eles aplicam... tem produto, o Lucas vai entender mais do que eu, dentro do coqueiro. A aplicação dentro da pseudocaule mesmo. Pseudocaule não, do caule da planta lá. E como é que começou essa história de nematologia, fitossanidade? Como é que você foi parar, assim? Assim, quando eu vim fazer o estágio, eu precisava de fazer um estágio curricular. E aí, como eu queria o mestrado, foi muita insistência, viu, gente? Eu queria na área de fito e para mim seria mais fácil fazer aqui em Goiânia. Aí meu professor conhecia a Mara Rúbia, entrou em contato com ela, e para mim fazer o estágio com ela aqui, que é uma oportunidade. A gente conhecer o professor, né? Assim, Seria quem é da orientador. área é um possível orientador, então é tudo mais fácil. Aí eu vim, fiz o estágio curricular, não passei no mestrado de primeira, por não ter currículo. Prova, fui tudo bem, mas não tinha currículo. Aí Mas você ficou como aluno especial. Aí eu comecei a fazer a disciplina com uma aluna especial para poder me ajudar também, e a professora que me ajudou muito. Eu tenho muito a agradecer, professora Mari, caso a senhora estiver vendo. Ela me ajudou bastante e me estimulou, me levou para congresso, me ajudou a publicar, e aí eu passei, porque eu não tinha currículo de publicação para mestrado. Então, quem quer fazer mestrado tem que publicar. Tem que ter. Tem que ter resumo, expandido, artigo, tem que publicar, não adianta. Então, aí ela me ajudou muito nisso, eu tô com ela praticamente até hoje, entre aspas, né, Lucas? Tem Sim. quanto tempo que você formou? Eu formei em 2012 e o Lucas, eu não sei. Eu formei em 2016. 16? E o Lucas, como é que chegou o agronegócio, assim, que a gente sabe que o agronegócio tem vertente demais, e essa é a pesquisa, né? Como que chegou o agronegócio na vida do Lucas? Quem que é o Lucas? Então, meu nome é Lucas, né, como você disse. Eu sou agrônomo, né, formei na UFG. Aqui em Goiânia você formou? Eu formei aqui na UFG. Então, eu comecei a entrar na agronomia pela biologia. Eu comecei a fazer biologia, porque meu pai é biólogo, então teve essa influência, meu pai é professor. Então, eu mudei para agronomia, aproveitei as disciplinas e dei continuidade. Mas antes disso, eu sempre gostei de planta, de fazenda, de solo, né? De animais, insetos, essas coisas. Então, Biologia e agronomia é quase que a mesma coisa, né? Só Exato. muda os cálculos e só as muda químicas. as matemáticas, Como é que né? fala? Só muda as contas, Só né? muda as contas. A física. Então, foi assim, né? Meu avô tem fazenda, meus tios têm fazenda, minha família inteira é de Paracatu, Minas Gerais. Uhum. E lá tem muita fazenda, né? O pessoal lá tudo tem. Então, eu visitava ele. Eu sou de Goiânia, só que eu tenho esse pezinho em Minas, né? Interior de Minas. Então, a partir daí, né? Eu comecei a gostar dessa área, né? E comecei biologia, fiz 2 anos e passei para agronomia, né? Que é um curso mais aplicado. E foi assim. Então você já tem até uma base de biólogo também. Sim. Né? Que você deve com certeza usar nessa parte de bioinsumos, que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Com certeza. Mas quando que você decidiu, assim, você tá fazendo biologia, né, Pedro? Sei lá, dentro da faculdade, como é que você decidiu que você ia mudar pra agronomia, né? Foi quando você foi lá no bar de seu Raimundo? Não. Não, a história foi o seguinte, eu tinha um amigo que ele era vizinho meu lá no Jaó, morava no Jaó. Uhum. E ele começou a fazer agronomia, né? E eu vi a grade curricular dele e gostei. Uai, que legal, né? Tem a parte de... Eu sempre gostei de insetos, essas coisas. Que legal, achei mais aplicado, né? Eu fazia licenciatura, biologia licenciatura. Tava em qual período? Eu já tava no
quinto período. Metade do curso ali. É, quase metade. Não, quase metade. São 12 também? Não, 4 anos. 4 anos. Então, É. então não, tava então mais da tá metade. mais da metade. Sim. E aí eu aproveitei as disciplinas todas, praticamente, né? Já entrei Nossa. lá no segundo ano de agronomia. Então você não E- precisou voltar lá? Tá? Aí eu achei o curso mais aplicado, né? Mais prático, né? Mais prático, então eu preferi agronomia, né? E não me arrependo. Que bom. Ele é um nerd, passa em primeiro lugar. Nerd. É aqueles caras que nem É, sim. estuda, né? É, Nem estuda e passa em tudo. ele já te ensina. Não, e quando ele É, começa na a verdade, falar, você vê, o olhinho de vocês começa até a brilhar, assim, que fala numa coisa que gosta, né? É. Mas assim, vamos entrar para a área de ciência, né? Que aqui eu tô com 3 agrônomos, vocês viram como eu tô bem abastecida, porém, o que eu conheço de agro foi o que eu estudei, porque eu sou jornalista de formação. Não, mas você tem curso técnico também. né? Tem umas agronomia aí na vida. Mas vamos lá, entomologia, o que seria? Então, entomologia, né? Quando eu fiz agronomia, as disciplinas que eu mais gostava era a parte de pragas, né? Controle de pragas. Uhum. Então, eu decidi seguir a área de entomologia agrícola, né? Fiz um mestrado na Embrapa, com o pesquisador Alexandre Barrigosa, e depois eu fui para a Unesp fazer meu doutorado em entomologia agrícola, né? Botucatu? Jabuticabal, Jabuticabal. né? Fiquei 4 anos em Período Jabuticabal. São Paulo. Não, 2 anos e meio, né? Eu terminei e voltei para Goiânia. E sempre foi a disciplina que eu mais gostei, né? Manejo de pragas e entomologia agrícola. Então eu decidi seguir essa área de pesquisa, né? Porque eu sempre gostei de pesquisa. Todos os estágios que eu fiz foi com pesquisa na Embrapa e na UFG. Uhum. E nesse foco de entomologia e fitopatologia também. E a nematologia? Eu sei que você já começou a falar, mas de uma forma assim, né? Que seja fácil para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aí, que seja que nem eu, às vezes leigo, às vezes mais ou menos, chegando ali. O que seria? A nematologia são... Ele usou a palavra vermes, eu vou apropriar da palavra, a gente não usa ela, mas é um verme microscópio no solo que ataca a planta, o sistema radicular, e a gente tem nematóides também que atacam a parte aérea, que hoje que causa Sojoloca 2, ela fica em estágio vegetativo, né? Então, esses vermes, vamos chamar de vermes, né? Esses bichinhos. Esses bichinhos que ficam no solo, eles abrem porta de entrada para fungos, para outras doenças, e isso reduz muito a produtividade, né? Para você ter ideia, nematóide causa em torno de 10% no geral, assim, de todas as culturas, reduz até 10% de produtividade. Então, se a gente pensar a longo prazo, tem um estudo da Singenta, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nematologia, que a cada 10 anos uma safra é perdida. Agora Nossa. você imagina, né? A gente pensa, São é só 10%. 10%, né? E isso tende a aumentar, porque um nematóide, vamos pegar um nematóide da soja importante, tem heteródera, tem meloidógeno, que são os principais, uma fêmea Isso produz são 500 espécies ovos. de nematóides, né? São espécies de nematóides. É o nematóide da galha, que é aquele que causa parecendo um tumor na raiz mesmo. Uhum. E o heteródero, ele é um cisto. A fêmea fica pro lado de fora, ela tem o formato de um limão, fica presa fora da raiz. Então, além de absorver os nutrientes que seriam para a planta, ela desloca a água, nutrientes, vai tudo para o nematóide. Ela fica mamando ali na raiz. Isso, né? justamente isso. E tem outros nematóides que são os piores, né? Que tem um pratilencos, que é o nematóide das lesões. Ele entra na raiz e fica migrando dentro dela. Ele tem um estilete, como se fosse uma Lâmina. uma faca, vamos dizer assim, que ele perfura o sistema radicular e vai migrando dentro da raiz. E isso abre porta para fusário, para várias doenças que estão no solo. Então, reduz muito a produtividade. Então, esses nematóides que têm os que a gente chama de endoparasitas sedentários, que são os mais... Eles são fixos na raiz, eles não se migram. Então, já existe cultivar resistente, beleza, né? Tem como tratar. Agora, pratilencos não tem. Então, o dano dele, assim, a população vai aumentando cada ano, né? Uma fêmea produz 500 e assim vai. Então, a tendência é de, daqui 10 anos, chegar até 11% de perda, mais de 11%. Olha aí. A gente está em torno de 9% agora, esse estudo foi de 2021, em 30 anos vai chegar até 11% Mas de perda. isso falando de soja, né? Mas deixa eu tentar ilustrar de um jeito que vai ficar um pouco mais didático, Ah, tá. até para quem tá entendendo. Imagina uma minhoca. Você tá vendo a minhoca, ela é macroscópica, né? Ela é grande. Uhum. O nematóide, ele é uma minhoca microscópica. Mais ou menos isso.
Tá bom, então? E aí, por que que é difícil o controle? Justamente porque ele é microscópico, né? Você não Pra consegue encontrar, ver né? a olho nu. Você consegue ver uma reboleira ali no meio da lavoura ali, que tem uma região que tá toda manchada ali. Aí você vê que tem algum problema ali, que às vezes pode ser que seja um nematóide, como 90% das vezes é um indicativo de nematóide, mas pode ser indicativo de várias outras doenças também. Mas enfim, só análise laboratorial para saber, né, Nayane, Isso, se é tem- nematóide ou não. E confirmar a espécie, né? Porque as medidas de controle, existem controles químicos, biológicos. Isso. O mais indicado é a rotação de cultura, mas como é que você chega no produtor que tem um sistema de soja, milho e manda ele fazer uma rotação de cultura? Né? Então, tem nematóide que afeta milho, afeta soja. Isso. Então, você tem que tentar trabalhar com cultivar resistente, né, na E medida quebrando do o possível. ciclo, né? Tentando quebrar ciclo. Porque a tendência é só aumentar. Então, vai chegar num ponto que chega a pontos que fica inviável a produção em áreas. Né? E aonde que entra o bioinsumo nessa parte aí? Já tem produtos aí Existem para vários. esse controle? Vários, inclusive, a gente, lá na TEA Bioprodutos, a gente testa, a gente faz muito ensaio em casa de vegetação para testar o efeito dos produtos, o mecanismo de ação desses produtos em cima. Eu estou falando mais da minha área de nematóides, que é o que eu mais entendo. Então, a gente tenta entender qual que é o mecanismo de ação. Por exemplo, a gente coloca lá um fungo, um tricoderma. Como é que ele age? Né? Ele solta substância, ele é predador. O que ele faz? Predador que se alimenta do nematóide. Tem uns que liberam substâncias no meio que são nematicidas, que vai matar, que tem o efeito de veneno. Tóxico, É né? tóxico para o nematóide. Então, a gente faz esse tipo de estudo. Mas também não pode dar um colateral na planta também. Não, tem que né? ser Então tudo tem que ser tudo benéfico para a planta, no meio né? termo ali para todo mundo, né? E tem muito produto hoje, por exemplo, a maioria dos produtos registrados para nematóides se não me engano, tem uns 26 biológicos, tem químicos, né? Para cada... Uhum. O biológico ele é Situação. registrado para praga-alvo, você pode usar em qualquer cultura, né? Você tanto que é outro nível, aí os químicos não. Então, dentro de biológico, para amiloidógene javânica, existem, se eu não me engano, 26 já registrados, com a maioria à base de bacilos, que é uma bactéria. Tem alguns papretilencos à base de tricoderma, já tem produto registrado, tem outros fungos também. Mas uns são promotores de crescimento. Além de matar o nematóide, eles têm efeito de promoção de crescimento na planta. Interessante que a gente está falando com dois pesquisadores, mas que também são empreendedores. Nós vamos falar agora. Isso, Eu queria que o Lucas introduzisse assim, como que surgiu a TEA Bioprodutos, de que Isso. forma E o que vocês é, né? pensaram e o que é, né? Então, a TEA Bioprodutos é um projeto junto com um professor da UFG, né, do ICB, professor de enzimologia. Então, a gente juntou, né, e montou um projeto de produtos biológicos, né, pesquisa e desenvolvimento dos produtos biológicos e serviços. Né? Então, surgiu um edital da UFG, né, para incubar a empresa dentro da UFG, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, que tem uma estrutura excelente, né? E então a gente consegue lá ter cursos, consegue ter contatos de imprensa, né? Como conseguimos agora, e toda a questão de estrutura, né? Então a gente entrou nesse edital, a gente passou, então hoje a gente usa a estrutura da universidade, os laboratórios, a gente tem uma estrutura para ter a nossa biofábrica e temos a casa de vegetação para fazer experimentos. E também temos áreas de campo para testar produtos, né? Que está dentro do nosso serviço também de teste de produtos biológicos para empresas, e teste de produto químico. E na casa de vegetação a gente também pode fazer esses testes. Bacana. E dentro, assim, a gente fala de bioinsumos, está muito em voga, é um assunto que está sendo discutido. Eu creio, Pedro, assim, o Brasil é um celeiro de pesquisa. Inclusive, hoje eu estava vendo uma pesquisa da Embrapa, mas você não vai assistir hoje esse negócio, mas eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil deve ser, segundo a USP e a Embrapa, o celeiro da ciência quântica aplicada ao agro. Que é muito isso, é o monitoramento, todo esse aparelho GPS e tal, e passa também pelos bioinsumos. Hoje eu acredito que a agricultura brasileira, sem a pesquisa, ela não ia ser o que é. Não, jamais. Não tem como, né? E dentro desse leque que a TEA tem, eu queria que você citasse alguns produtos que vocês têm, assim, e de que forma eles podem ajudar a agricultura, né? Hoje temos produtos, né, à base de bovéria e metarrizo, que são fungos, né, que controlam pragas. E temos também tricoderma, que controla nematóides, né? Então a gente tem várias cepas, né, que a gente está testando para ver qual que é a melhor. Né? E também temos parceria com outras empresas, né, que a gente revende produtos delas, né, com bovéria, metarrizo
bacilos também e também O aminoácidos. Bovéria aí que você tá falando que combate pragas, quais pragas especificamente, assim, só pra gente... A Bovéria, ela combate principalmente vaquinha, né? Combate cigarrinha do milho. Pastagem, né? Que dá na Na pastagem. cigarrinha da pastagem já é o metarrísio. Aí já é o Já metarrísio. tem um bom resultado com o metarrísio. Principalmente os coleópteros, né? Que são aqueles besourinhos, vaquinha, né? Que se alimenta da folha da soja. E percevejo. Percevejo marrom também? Percevejo, Agora, para lagarta, você tem que usar o Bacillus thuringiensis, né? O BT. Que é o BT. Que tem o melhor resultado, né? Como biológico. Inclusive o BT, né? Explicando, é a ferramenta do transgênico, né? Do milho, Isso, do híbrido, né? Que na verdade ele tem a Exatamente. proteína da bactéria, do Bacillus thuringiensis, já dentro do DNA da planta, né? Exatamente. Ele Então a planta ela pega gene, produz aqueles cristais, né? Do que o Bacillus produz, e a lagarta se alimenta e é intoxicar. É tóxico para a lagarta, né? Ela se alimenta e aí acontece Paralisa a morte. o intestino dela. E é muito Exatamente. interessante como que esse mercado ele é abrangente. Cada vez eu penso que vocês, como pesquisadores, vocês descobrem coisas novas, né? O tempo inteiro, não é? Como que funciona essa descoberta de bactérias, fungos? Como que vocês fazem? A gente também tem um serviço que a gente coleta o solo do produtor, né? Coleta e vê os micro-organismos que tem no solo dele, né? E aí a gente separa, né? Esses fungos são benéficos e esses não. Então a gente consegue isolar esses fungos e trazer de volta para o solo do produtor. Em grande escala, em reproduzir. Em grande escala. Então, não adianta nada você comprar um produto biológico Entendi. lá do sul e jogar aqui no estado de Goiás. Porque não tem aderência, né? Não... Não tem o pH, não tem a temperatura, umidade, né? Várias coisas, entendeu? Então a gente consegue isolar esses fungos e fazer teste em laboratório, em casa de vegetação, para ver a eficácia desses fungos com nematóide, com o problema do produtor, né? Por Então, exemplo, o próprio fazendo isolado do vários produtor. testes. a gente Isso. isola do próprio solo do produtor. No caso é o famoso depende na prática. Isso, Porque o produto que vai usar aqui em Goiás não é o mesmo que vai usar no Rio Grande do Exatamente. Sul ou que vai usar no Rio Grande do O Norte. químico até pode ser, né? O químico até pode só ser. que biológico tem toda a questão de temperatura, umidade, né? Que muda tudo. Então aí já é um tipo de venda bem mais consultiva, né, Lucas? Assim, Sim, mais personalizado. mais personalizada, né? Porque o produtor ele tem que ter uma assistência técnica realmente efetiva Sim. para poder mensurar e usar isso de forma responsável, né? Sem rasgar dinheiro, né? Com certeza. Porque senão... Exatamente. Porque acho que eu imagino que deve acontecer muito isso nesse mercado. Porque eu já fui vendedor de revenda, né? Então eu já vivi muito, eu sei como é que funciona. O povo fala biológico e nutricional é água de batata, né? É produto que não resolve, né? Mas é porque, na Mas é verdade... justamente por isso. Exatamente por isso. Porque Uso tem uma incorreto, ignorância, né? Da questão do uso incorreto. Armazenamento incorreto, deixa um produto lá no sol, aquilo é um micro-organismo vivo. E o armazenamento é completamente diferente do químico, né? Totalmente, né? É todo um cuidado diferente, né? Você está trabalhando com o organismo vivo. Então, você tem que colocar ele lá e ele tem que sobreviver e se adaptar àquela região. Então, é isso. Você pega um produto que foi formulado lá, uma bactéria que é específica do sul, quer colocar aqui em Goiás. Solarização nossa temperatura, fotopeia é totalmente diferente. E aí, o produto não presta, né? Às vezes, o produtor deixa armazenado de forma incorreta, aplica, e aí isso queima o biológico, né? Exatamente. Em teste em casa de vegetação, que é tudo controlado, eu falo por experiência, a gente sempre faz teste e sempre coloca um químico para ter como padrão. Biológico, gente, Testemunha. É a testemunha nossa. A gente, além da testemunha não inoculada, né, que é o sem nada, a gente coloca um químico e tem trabalho que dá muito semelhante ao químico. E é algo que não vai contaminar lençol freático, animais, a gente, né, que é o principal, né, contaminar os humanos. O povo ainda prefere, a maioria, né? Que é a solução do químico. Acho que é uma transição que ela tá acontecendo com o tempo, né? E o valor, assim, se fosse comparar, não precisa falar valores, assim, a gente sabe que isso... O custo. o custo você vai checar com eles, a gente vai passar o serviço aqui no final, vocês vão conseguir checar e ligar para eles e tal. Mas comparado ao químico, assim, tem uma diferença? O produtor acaba economizando? Como é que funciona? Então, para o produtor economizar, a gente sugere o manejo integrado, né? De pragas e doenças, né? Usar vários métodos, né? Não só o químico, né? Porque a gente vê que no campo, né? Que não funciona só químico, né? As pragas, as doenças estão tendo resistência já aos químicos, né?
porque é usado de forma errada, né? Alta dosagem. Então, se o produtor usar várias ferramentas, né? Não só o biológico, não só o químico, usar várias, ele vai diminuir o custo dele, ele vai causar menos dano ao meio ambiente, né? Então é isso que a gente sugere, né? Eu sempre usar várias ferramentas, né? Não só diminuir a dosagem do químico e colocar o biológico junto com outros tipos de controle cultural, né? Físico. Um teste Tudo que a mais. Teia faz também, por exemplo, tem muito produto que comercializa que pode colocar no tanque junto com outro, eu não vou citar nomes, mas que pode ser misturado. E aí, quando traz para casa pra gente vai testar em laboratório, esse produto que pode usar junto, mata. Mata o micro-organismo. O micro-organismo benéfico que está vendendo Pode o usar pacote. junto. Aham. Ele tá rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Então, uma coisa que a gente pode fazer também é o produtor inoculou, quer ver se, sei lá, se aquele fungo que ele comprou, aquele micro-organismo se estabeleceu na área. Ah, não, passou, aí a gente isola do solo e vê a sobrevivência. Às vezes ele tá ainda rasgando dinheiro. E é uma análise mais barata do que ele gastar aí quantos mil, né? R$ 1.000, ou até mais, né? Centenas com produto. Caro, né? Que às vezes ele compra o biológico, joga lá e depois joga um fungicida em cima. Ih. Então ele tá jogando dinheiro dele fora, né? Aí seca Tá achando que tá aí. E aí onde o biológico ainda, digamos assim, queimados, né? Mas Então tem que ver a questão da compatibilidade, né? Deixa eu entender então, por exemplo, eu sou produtor de soja, de milho aqui em Goiás. Uhum. Aí eu quero usar biológico, eu vou e procuro vocês. Uhum. Aí a primeira coisa que vocês fazem, como é que é? Consultoria, como é que funciona o trabalho assim? Então tem que ver primeiro o seu problema, né? Ver qual cultura. E aí a gente vai conversar com você, ver quais são os químicos que vocês estão usando, né? Para ver se tem compatibilidade com o nosso. A gente vai fazer análise de solo para ver o que tem ali, né? E depois fazer testes de cavitação, em laboratório para ver confronto. E escolher a melhor cepa possível para o produtor, né? Então a gente, no caso de pragas, né? Que é a minha área, nematologia, a Naine vai saber falar melhor. Até na questão de fungo também, né? Fitopatologia. Então na praga a gente pode fazer um programa com o produtor. Ele tem um problema com tal praga. Então a gente faz um monitoramento, né? Tudo certinho. E todas as etapas, até a escolha dos produtos, dos métodos de controle. A cepa ideal, né? Qual que é a melhor cepa A gente vai isolar a cepa lá do solo dele, né? Às vezes até tem o próprio fungo ali na propriedade dele já adaptado, né? Então a gente consegue isolar esse fungo e entregar para ele, né? Aí os testes são feitos em placas. Por exemplo, supõe-se que a gente vai trabalhar com fungo, que cresce em meio BDA, que é líquido, a batata, Dextrose e agar. isso. É suco de batata gelificado, digamos assim. É um gelzinho, né? É. Tipo, forma um É um gelzinho. meio de cultura que a gente coloca em placa de Petri e você coloca o seu passo, supõe-se que seja um fusário, né? Que é A um gente fungo de coloca solo. isso, a gente Não, coloca, bactéria de solo, né? perdão, fungo de solo. Fungo de solo. Coloca o fusário e aí você coloca um disco de fusário e o disco de vários isolados que tu quer testar. Então, supõe que lá na área dele a gente isolou, sei lá, 5 tricodermas. Será que tem algum próprio tricoderma da área dele, que é adaptado à região dele, à temperatura, aquele solo? Será que ele consegue? E aí a gente coloca ele na placa e aí vai observar o crescimento. Se o fungo que sobrepôs o outro, digamos que é o que ganha a luta, é o dominante. Então, tem muita área que a gente tem várias fotos e tudo mais, e aí mostra qual que é o fungo que tem capacidade de suprimir o outro, que seja ele produzindo alguma coisa ali, que é onde a gente estuda depois para descobrir qual que é o mecanismo. Mas aí, quando ele mata, ele cresce em cima do outro, se alimenta, literalmente toma conta da placa. Então, muitas das vezes a gente testa e o patógeno do que está no produtor, ele mata muitos fungos benéficos também, inclusive alguns isolados nossos. Porque não é porque tem um isolado bom que ele vai ser bom para todas as doenças. Então, isso depende também. O famoso depende. Então, assim, eu vejo, a gente tem muita revenda de produtos, de insumos químicos, a gente sabe disso, que é a prática mais utilizada hoje na agricultura. Mas o atendimento dos bioinsumos em uma revenda, por exemplo, ele tem que ser completamente personalizado, não é isso? E é isso que a Teia oferece? É basicamente isso. Porque tem que ter muito conhecimento também, né? Para conseguir. O biológico precisa de mais conhecimento, né? Então a gente tem isso, a gente tem uma equipe muito boa com pesquisadores, né? Que consegue dar essa consultoria personalizada para o produtor. E hoje são quantos colaboradores lá, Teia? Hoje a gente ainda é uma empresa pequena, né? Uma startup, né? Hoje é o professor,
né? Professor da UFG, do ICB, eu, né? E a Nayane. Por enquanto é nós 3. Mas temos estagiários, né? Que estão ajudando bastante a gente também. E como é que é a captação de cliente de vocês? Vocês boca a boca, indicação? É mais boca a boca, né? A gente tem clientes em Minas Gerais já, alguns clientes com soja e milho. Alguns no Mato Grosso. Né? Então a gente está tentando agora conseguir clientes aqui na região de Goiânia, né? Na parte de hortaliças, né? Ah, bacana. Que já é Ó. mais... Fala aí, Pedro. Já projetei mais de 60 hortas aqui em volta de Goiânia. Eu te acompanho no Instagram, eu sei porque é. Não, é bacana. Assisto seus vídeos, suas postagens. Podemos indicar para sei lá alguns clientes aí para Da tentar hora. fazer uma parceria aí. Bacana. Então, dentre as culturas que vocês atendem, soja, milho... Soja, milho, basicamente isso, né? E hortaliças, né? Tomate, alface, Na hortaliça, cara, a gente usa muito os EMs, que ZM. são os micro-organismos eficientes. E a Sim. gente também é praticamente esse princípio, né? Uhum. A gente coleta na região do cliente, né? Do cliente não, porque na verdade a gente vende o curso, né? A gente ensina. Então, a gente ensina ir lá na mata, pegar, fazer uma serrapilheira, uma isca com arroz, na telha, e aí pega aquele meio de cultura ali e multiplica ele dentro de uma cana de açúcar, porque já é entre os princípios da agricultura orgânica também. É bem bacana e é bom, né? Sim. Porque os micro-organismos eficientes pode usar na ração de galinha, pode até tomar se você quiser, né? Não tem problema. São condicionantes. Quando você joga no solo, ele é um condicionante de solo. Quando você joga na pilha de compostagem, ele é um acelerador de compostagem. Quando você joga na hortaliça, ele é um suplemento a mais nutricional para a planta. Então, enfim, é só benefício. E dentre, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Eu creio que a Teia trabalha com biodefensivos e biofertilizantes. Só pra gente, qual que é a gama de produtos de vocês nessa diferenciação? São esses dois tipos de produtos que vocês trabalham? A gente tem produtos, né, em parceria com as empresas, né? Empresas do Sul, né? Então, são empresas de biológico também e empresas de biofertilizante também armadilhas. Então, nossos produtos são nessa pegada, né? De agricultura sustentável, né? A gente não foge disso, né? A gente quer uma agricultura sustentável, então a gente só vai oferecer produtos sustentáveis. E os biofertilizantes nossos são a base de aminoácidos, né? Temos enraizadores, né? Temos carreadores. Os carreadores são interessantes porque você consegue diminuir a dosagem do químico. Né? Por exemplo, em vez de você aplicar 100% da dosagem, você aplica 80% junto com o carreador. Então isso já diminuiu o custo do produtor e também, né? Os danos ao meio ambiente, né? Eu lembro lá na universidade, tinha o professor Paulo Marçal. Sim, foi meu professor. Acho que ele desenvolveu uma pesquisa de vespa Sim, em cana também, né? Pra pegar lá a lagarta, né? Como é que... Você chegou a ver essa pesquisa ou não? Não, sim. No meu doutorado eu vi muito isso. Inclusive eu fui numa biofábrica que eles fizeram dentro de uma usina de cana. Tem uma biofábrica gigante, eles fizeram dentro da usina de cana. E lá eles produzem a Cotésia flavips, que é um parasitoide, porque a broca da cana-de-açúcar, ela entra quando ela entra como, dentro né? da cana, não tem química que pega. Já era. Então é só a vespinha que consegue chegar na lagarta e eu vou positar dentro dela. E aí parasita, né? E mata Parasita, ela. é predadora, né? É a única forma de controlar. Então eles usam, principalmente usinas de cana, eles usam muito biológicos. Para cigarrinha do milho, que é o fungo metarrísio que eles produzem dentro da fazenda lá. E também a Cotésia flavips, que é o parasitoide. A Rízia, ela produz ecotésia? A Rízia da Biogin, ela produz parasitoide de lagarta. Né? Porque tem um outro startup lá na UFG que é o ela tricograma. produz. Isso, é a vespinha que ela gosta de falar, né? Então, tipo, vocês são focados mais em fungos e bactérias, Isso. não em insetos, para controle biológico Não, também. insetos não. Nosso foco é micro-organismo, né? E um outro serviço também que a gente faz é pegar a análise de solo e identificar essas espécies. Né? Mas isso é em parceria com uma outra empresa, uma empresa de Ribeirão. Então a gente pega essa análise de solo e consegue identificar as espécies de bactéria e fungo só. A parte do nematóide a Nayane faz, que é identificar as espécies. Já isso a gente consegue identificar molecularmente. Então o produtor ele vai ver o que ele necessita, né? Às vezes ele nem necessita jogar biológico ali, já tem as bactérias benéficas
É só saber e os como usar, fungos. né? É. Então, a partir dessa análise, né? Porque hoje em dia tem que ter análise química, física e biológica do solo. Não só a química, né? E física. Tem que ter a biológica também. Olha aí. E são poucos laboratórios que fazem, né? É. Aí o Kim Goiânia acho que Ah, tem pouco, hein? Os equipamentos são muito caros. São muito caros, É. né? Então, a gente tem uma parceria com uma empresa, né, nesse sentido. Né, de identificar as espécies e, a partir daí, tomar uma decisão, né? De dosagem, o que tem que aplicar, qual biológico. Também tem a questão da química que está relacionado, né? As enzimas do solo, né? Tudo isso está relacionado, né? Olha aí. Com os E dentro micro-organismos. dessa parte, por Deus é exemplo, é quando perfeito, né? vocês fazem o recolhimento, vocês fazem um banco de vocês de micro-organismos. Uhum. É nessa hora, assim, que vocês vão para fazer o monitoramento, que vocês também recolhem? Se tiver uma cepa que a gente isolar, né? Um isolado que seja bom, já vai guardando. Vai guardando e montando o banco Vai ali. lá na ensimologia, lá tem um banco de tricoderma, tem vários isolados. Eu trabalhei com banana na graduação no mestrado e no doutorado, meu trabalho foi com banana. E eu testei vários isolados de tricoderma para controle de nematóide. Tem alguns que não tem, por exemplo, meloidóide não tem tricoderma registrado para meloidóide, né? Que é o nematóide da agária, o que causa um tumor na raiz. Aí eu trabalhei com isso. Olha E aí. testei alguns de lá. Não, eu fico impressionado porque é o seguinte, né? O ser humano, ele roda, pesquisa, E cai na natureza de e novo. cai na natureza de novo. É. Deus é perfeito, né? Construiu assim, pra quem acredita, né? Obviamente. Uhum. Tudo encaixa perfeito. É né? um ciclo, né? Tudo encaixa perfeito. Por cara. exemplo, eu quero plantar e ali para eu controlar as pragas que vêm, que são da natureza também, para melhorar o meu solo, para fazer a planta ser nutrida e crescer melhor, absorver mais água sem necessidade de colocar tanta água. Tá tudo ali. Vocês já muito lindo visitaram isso. a fazenda do Paulo Marçal lá? Já. Lá em Hidrolândia, né? Isso. Paulo Marçal. Gente, vocês falaram Paulo Marçal, eu falei, gente, eu conheço, eu já entrevistei, mas quem que é? Paulo Marçal, Paulinho, um abraço pra você que tá nos vendo aí, Tá Hidrolândia. confundindo com o Pablo Marçal. Não, né, não. Fazenda dele, gente do céu, que Um maravilha. dos maiores cara. produtores de tomate orgânico em Sim. estufa. E você entra na estufa dele, você sai toda cheia de fungo e ele não, tá produzindo. Né, assim... Ele é fera mesmo. Então, assim, tem um inimigo natural na natureza. A gente tem que saber trabalhar de forma, né, que seja Inclusive, eficiente. o controle biológico é o mais antigo que tem, né? Desde lá dos egípcios lá, gregos, já faziam o controle biológico. Nematóide mesmo que mais usava era o tal do furadã, né? Se não me engano, foi em Nossa, 2016 que ele foi carbofuran, banido. né? Carbofuran. Ele Aquilo foi assim, banido do você já viu no Brasil. aplicando? Não, ele Eu não. também não, mas as histórias que eu ouvia... Não, as ele fica histórias no que eu via solo na roça é que é o anos. seguinte, a hora que abria o tanque assim, ó, né, de mistura lá, o passarinho passava em cima voando e caía lá na frente. Não, ele fica, acho que tem estudo, acho que mais de 30 anos, é bem mais que isso, eu tô falando. Não sei, mas é muito tempo ele fica no solo. É. A molécula fica no solo, vai pro alimento e isso ela não degrada. E ela foi banida do Brasil em 2016, se eu não me engano. E era o principal nematicida que a gente usava, principalmente para banana na minha época, né? É, porque mata tudo, né? Até quem come. Tá quem come, literalmente. Matar aos poucos até que diminui uns 5 anos de idade aí na vida comendo. Mas é Ai, bom demais, gente. Eu acho que... Nossa, eu tô encantada, assim, com... Eu fico imaginando, você falando, assim, como que faz o recolhimento e tal. Eu fiquei imaginando vocês como 2 caçadores. Que eu penso assim, que eles vão na fazenda, ou vão visitar, ou vão pra qualquer outro motivo na roça, na fazenda, você já fica assim, né? Parecendo um agente secreto, já querendo caçar já o micro-organismo. É meio assim? Tipo assim, pesquisadores, né? Cientista é assim. Doido, né? Tudo doido. Lá, o que eu trabalhei Sim. tinha muito isolado de planta de cerrado. Tricoderma, o que eu testei, de árvore de cerrado. Você nem pensava e tá lá. Porque, assim, vou falar um pouquinho de nematóide, que é a minha área, gente. Vocês me desculpem. Fica à vontade. Mas nematóide é uma praga que tá no solo, né? Assim, por exemplo, um nematóide, Rotilenclus reniforme, que é o nematóide do reniforme, que ele é uma praga de solo. Então, se o produtor chegar lá e põe soja, ano que vem soja de novo, ele é uma cultura que é suscetível àquele nematóide. A tendência é aumentar Tá a população. alimentando, né, o bichinho, né? Só tá alimentando. Tem nematóide que tem mecanismo de sobrevivência no solo que fica 10 anos, 12, mais. Inclusive, né, Nayane, desculpa te cortar aí, né, mas a minha tarefa é cortar aqui mesmo. Aham. É um fator que desvaloriza a fazenda, inclusive, né? Nematóide, né? Fazenda que ela fica conhecida na região que tem nematóide, a
Galera, ó, sarta de banda. É uma doença, gente, assim, vou falar aqui, quando eu fui trabalhar em 2012, que eu queria fazer, que eu caí na nematologia, né, tinha, assim, familiar meu que trabalhava em multinacional, falei, o que você vai fazer com nematóide, Nayane? Vai pro melhoramento genético, né, e eu gostava de fitopatologia, ela teimosa, não, quero fito, e é uma praga oculta. Né, a minha orientadora sempre falava, isso é uma doença, gente, que tem muito produtor, muito mesmo. Você chegar lá e fala, o que é nematóide? Hã? Uhum. A nossa região não, é muito forte isso já, Goiás, a nossa região já tem essa Mais preocupação. evoluída, né? Mas eu tenho uma amiga agora que era nossa parceira da TEA também, que agora ela tá em Porto Alegre. Lá não tem essa preocupação como a gente tem aqui na nossa região. Porque pra gente, agora tá todo mundo vendo. E essa mesma pessoa que em 2012 me falou, nossa, você é louca? E agora, o que a gente faz, né? Porque às vezes se depara numa consultoria. área... chega numa área que não tem o que fazer. Porque você tem que... Não elimina, né? Nematóide, você não elimina do solo. Pois Você tem que conviver. A gente tava falando aqui antes, mais cedo, nos bastidores, sobre o professor Fernando Godin, né? Que, inclusive, um abraço. Meu grande amigo aí também, né? A gente entrevistou aqui. Ele falou que é um mercado que tem muita oportunidade também para profissionais, né, que estão buscando lugar, né? Porque são áreas pouco exploradas, né? Porque, como você bem disse, como ainda não tem assim muito produto, quando não tem muita iniciativa, principalmente da iniciativa privada, acaba que é um setor que fica meio em desaceleração. Então, assim, isso vai, né? É um crescimento Já exponencial está muito. E está tendo muita oportunidade de emprego para agrônomo que domina a nematologia, Isso, né? E outra coisa, uma coisa que dos serviços que a TE oferece, né? A gente dá esse treinamento para quem quer, por exemplo, eu tenho um laboratório de sementes, né? Análise de sementes ou de solo, e aí eu quero também fazer análise de nematóide. A gente dá esse treinamento para treinar o funcionário, fazer o processo de extração, identificação, tudo. E a gente está vendo, assim, eu vejo muito... primeiro, tem muita gente fazendo sem saber. Infelizmente, eu já fui para... Não vou citar nomes, mas acredite, você nematologista que estiver assistindo um laboratório que fazia análise, que tinha já feito um treinamento, que a pessoa não colocava água para triturar a amostra. Que a gente faz a tritura, pega a água lá, o sobrenadante, vai para um processo de centrifugação. Aí eu pensei, como? Laboratório que você chega lá, que às vezes a pessoa já é comercial, e você chega lá para dar o treinamento e... Primeiro nematóide, que é o mais fácil, que ele fica todo enrolado, que o nome dele é Helicotilencos, porque o nome dele é em L. Se você pergunta, ele fala que é Pratilencos, que é totalmente diferente. É tudo a mesma coisa, né? E assim, fazendo análise, que assim, é uma preocupação que nós, como nematologistas, temos, né? Em Goiás não tem nenhum tipo de fiscalização. Então, qualquer um, hoje em dia, praticamente monta o laboratório, sabe lá Deus onde que fez esse treinamento e está fazendo análise. Infelizmente, está acontecendo. Lá em Mato Grosso, não. Agora eu falo, porque a rede de nematologista, ela é bem... Pequena. É pequena, né? Você conhece todo mundo. Todo mundo se conhece. Se não conhece pessoalmente, sabe quem é. Então, lá em Mato Grosso, né, tem um amigo meu que está trabalhando lá, é concursado da universidade, do IF, lá, goiano, e ele já está encabeçando para ter fiscalização. Então, o laboratório de nematologia vai ser fiscalizado. E precisa, porque pensa, você passa para um produtor que ele está com a doença, o coitado, é um coitado, vai lá e gasta rios com cultivar que é resistente para nem aquela doença, entende? Então, a identificação é o primeiro passo, é monitoramento, você saber qual que é a praga que você está trabalhando, para você entrar com medida de controle assertiva, porque não adianta nada você estar lá, né? E isso acontece muito, gente, assim... É cada coisa que se eu falar aqui, você fica assim, não tem condição. É por isso que o produtor, ele sempre quando você chega com qualquer coisa nova para ele sempre fala assim, não, planta só nesse cantinho aqui, deixa eu ver. É só um talhão que é o lado a lado, né? Meio O famoso lado a lado, né? Porque nenhum. O produtor, ele tem que, né, dar seus pulos aí para se desviar dessas situações aí. Gente, mas muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Nossa, acho que obrigada a vocês. foi uma conversa muito boa, né? Esclarecer muita coisa importante. Vamos dar o serviço? Vamos. Eu gosto de dar serviço no final. Fica à vontade. Vocês repararam, né? Vocês estão assistindo mais episódios. Tem anotado aí? Vamos lá dar o serviço. Olha, você que tem uma biofábrica ou vai montar uma biofábrica, é produtor, é agrônomo, quer entender mais sobre isso, como que eu faço para integrar a TEA ou ser
um consultorado da Teia, ou não sei nem se existe essa palavra consultorado, mas eu estou criando aqui. Franqueado. Um franqueado da Teia, quer participar da Teia, quer entender sobre esse mercado, quer comprar produto, o que eu preciso fazer, Lucas? Como que eu entro em contato com vocês? Então, a gente tem redes sociais, né? Tem o Instagram que a gente posta direto, né? A gente posta também vários vídeos, né, no campo, mostrando os insetos, as doenças, a lavoura e tal, os produtos. Então, você pode entrar em contato no Instagram, também a gente tem Facebook, tem LinkedIn, a gente está em todas essas redes sociais. O Instagram é @teia, T-E-I-A, Teia Bioprodutos. A gente também tem tudo um junto. site, né? E também temos um WhatsApp, que é 62, né? 982-727160. Fala de novo, vamos lá, para o pessoal anotar. Anota aí. É 62, né? 982-727160. Qual que é o site? É www.teiabioprodutos.com.br. E agora vamos dar o serviço aqui do Instagram pessoal deles, que eu sei que lá dela deve ter nematóide de cima embaixo, de baixo em cima, para tudo quanto é lado. E o dele, o que tem lá? Pragas, insetos. Praga, doenças, insetos. É @lucasnormal.ulhoa. Ulhoa mesmo. U-L-H-O-A. Ulhoa. Lucas.ulhoa. E @Nayane com Y, né? Nayane com E no final. Almeida.oli. De Oliveira? Isso. .oli. O-L-I. E aí tem também a incubação da UFG, onde eles estão lá. @CEI UFG. CEI UFG. Com C de casa. C de casa, C de casa. É isso aí. Perfeito. Damos o serviço. Tá aí, quem quiser procurar insumos biológicos para tudo quanto é lado aí. Praga, doença, monitoramento de solo, enfim, biofertilizantes. Muita coisa, né, Pedro? É isso aí. E seu Instagram qualquer, Janaína? Meu Instagram não é fácil, gente. Janaína com 2 As no final. Honorato com H. Janaína Honorato. E o seu? É o melhor do mundo. O melhor. Por Pedro Maia. Por Petinho, é meio gordinho assim. Por Pedro Maia. Pode seguir lá. E tem o nosso aqui, ó, do Agro2, que é @portalagro2. Por falar em portal, nós temos um big de um portal de notícias do agronegócio. Inclusive, a Janaína escreve lá diariamente vários assuntos. Inclusive, com certeza vai ter uma reportagem sobre bioinsumos lá daqui E uns sobre dias. esse podcast, E nós sobre- vamos fazer uma reportagenzinha também no portal. Exatamente. agro2.com.br. No Instagram também, @portalagro2. No TikTok também, @portalagro2. Você jogar Agro2 aí, você vai achar. Você vai achar em todo lugar, tudo quanto é rede social, portal, tá no YouTube, enfim, tá no Spotify, tá no Tá no Deezer. Deezer, Apple Podcast. Estamos aí, é isso. Espero que você tenha gostado. Se não entendeu, tá com dúvida, rebobina. Se você ainda tá com dúvida, vai lá na Teia, fala com eles, com o Lucas, com a Nayane. Qual que é o nome do outro professor? É professor Cirano. Manda um abraço pra ele naquela câmera ali. Um abraço, professor Cirano. O chefão de todos. Muito obrigada pela sua companhia, Pedro. Muito obrigada aí. Obrigado, Janaína. Que Obrigada, viu, Muito gente? obrigado, viu? Lucas, Fique à vontade. Nayane. Eu que agradeço. Pra vocês nessa área aí Valeu, que só Nayane, tem a obrigado. crescer, porque agora É um não é prazer. tendência, é realidade, né? É. A agricultura brasileira é isso aí, insumos biológicos. Tamo junto. Paga nós, assina o canal aí, ativa o sininho e vai lá rebobinando no nosso canal aí, stalkeando Fique geral à vontade lá. aí. Tem muita podcast com um coisa. mês, você ficar assistindo todo dia. É isso, muito obrigada, gente. Tchau, tchau.